Paz do Senhor, queridos, amados irmãos e amigos, né? Hoje, segunda-feira, dia 3 de janeiro de 2022, primeiro dia útil desse ano que se inicia. Espero que você tenha rompido o ano de 2021, né? Com amor, com paz, com tranquilidade aí no seio da sua família, da sua comunidade, né? Certamente todos pediram a Deus que esse novo ano, né, esses 365 dias aí que temos do ano de 2022, que seja de paz, de felicidade, de amor para a vida de cada um. Hoje eu quero trazer uma meditação diferenciada um pouco, talvez até se alongue um pouquinho, mas espero que você escute ela toda, né, e assista aí esse vídeo. Eu tive um probleminha nas duas listas que mando, né? Meio leigo ali, mexer nesse WhatsApp, e não consegui mandar algumas mensagens para todos os irmãos, né? As listas deram uma pane, né? Mas hoje eu vou tentar fazer com que essa meditação, né? São 6 horas em ponto da manhã, né? Desse dia 3, como eu disse, nós estamos fazendo aqui essa gravação em tempo real, né? Daqui a pouquinho, ao concluir, eu já repasso para os irmãos. E como eu disse, queria que você prestasse bastante atenção. Vou falar de um tema que, especificamente, para mim, é muito complicado, muito difícil, né? E parece até um paradoxo alguém dizer que o tema é complicado, é difícil para ele e tentar expor para outros. Mas os pastores, os que ministram a palavra de Deus, né, que são coerentes na leitura, na preparação do sermão, ele faz essa introspecção, essa análise, busca primeiro para ele esse aprendizado. E eu espero ter aprendido quando estava meditando e nesse momento agora repassando para vocês, é o tema sobre decisão, né? Decisão é um tema realmente muito difícil. Há pessoas que ficam até doentes, né? Quando tem alguma decisão para ser tomada, que é o meu caso, né? Geralmente, quando tinha decisões a serem tomadas, como era ruim, como eu ficava entristecido, doente, para uma pessoa que é tão extrovertida, mas acontece, e certamente pode ser que aconteça com você. Então nós vamos falar neste tema agora, fique aí atento. Vou fazer, tenho duas leituras que eu escolhi aqui da Bíblia, mas eu vou fazer a primeira leitura aqui no livro de Provérbios, no livro que foi escrito pelo sábio Salomão, tá certo? Provérbios, capítulo de número 3, apenas os versos 5, 6 e 7. Provérbios, capítulo 3, versos 5, 6 e 7. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Verso de número 7. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Olha que recomendações o sábio traz para nós, não é? Confie no Senhor de todo o seu coração. Então, para que eu possa tomar uma decisão, a primeira coisa, guarde aí na sua mente, é que você deve confiar em Deus. Essa decisão não pode ser particular, não pode ser só minha. Não é? Pastor, mas eu vou pedir conselhos de fulano, beltrano. Isso é bom. Se forem pessoas de sua confiança, se forem pessoas coerentes. Não é? Mas Deus em primeiro lugar, não esqueça disso. Confie no Senhor de todo o seu coração. Confiar em Deus, dizer, Deus, eu sei que tu queres o melhor para mim. Me ajude nesse momento de tomada, de decisão. Deus, tu sabes como eu ando com a cabeça, como a gente diz, né, cheia, né? Será que vai dar certo? Será que essa é a melhor maneira? Será que não é? É confiar em Deus de todo o coração. Nós precisamos, para tomar decisões, colocar Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar, Deus nas nossas vidas. Não é? Quantas e quantas
vezes você pode não ter tomado a decisão equivocada, errada, por não ter consultado a Deus, por não ter esperado um pouco no tempo de Deus. E o que precisamos nesse primeiro ponto, como eu disse, que é colocar Deus em primeiro lugar, é aceitar a resposta de Deus. E como Deus se revela, pastor, para a gente? Deus se revela hoje através de N maneiras. Deus pode se revelar para você através da natureza. Deus pode se revelar para você através de um irmão, através de um amigo, através de um indulto, através de uma pessoa que não professa a mesma fé que você, mas pode sim. Deus faz o que Ele quer, da maneira que Ele quer, Ele é Deus. E Ele sabe as nossas limitações, conhece o íntimo dos nossos corações, então Ele vai usar a maneira correta de trazer essa resposta. E o ponto principal é aceitar a resposta de Deus. Porque geralmente nós queremos que a resposta de Deus seja a nossa resposta. Isso é egoísmo. Se eu consulto, se eu tenho fé, se eu o tenho como um ser superior, como aquele que me ama e que quer o melhor para mim, eu tenho que aceitar a resposta dele. Mas na maioria dos casos, não aceito. Não é? É tipo aquela história que a jovem quer casar e pede a Deus o varão certo, o homem certo. E Deus coloca na frente dela aquele camaradazinho que, abre aspas, a olhos humanos é feio. E ela diz, não, Deus não iria querer isso para mim, isso não é de Deus. Essa expressão está muito comum até dentro das igrejas, não é? Dentro do povo evangélico, isso não é de Deus. E então, não era o gosto de Deus que você queria o seu. Irmãos, precisamos confiar em Deus. Entender que Deus vai ter o melhor para nós. Quando olhamos a história de Abraão, a gente vê que ele tinha total confiança em Deus, amigo de Deus. Não é? Sai da tua parentela, Abraão, que eu vou te levar para um lugar bom, um lugar primeira. Abraão não contestou. Abraão disse, Senhor, mas aqui eu vivo bem, eu tenho condições, está aqui o meu povo, meus parentes, e eu vou para um lugar que o Senhor não diz nem onde é, como é que vai ser, se lá eu vou prosperar ou não. Não é? Mas ele foi, ele confiou. Ele foi. E funcionou. Lembra até que com o sobrinho dele, na hora de escolher a campina, eu quero esse. O Ló olhou e disse, não, meu filho, esse aí é o meu. Ele disse, tá bom, eu fico com esse. Porque ele tinha a total esperança em quem? Em Deus. Então não esqueça, irmãos, para tomarmos decisões, é preciso confiarmos em Deus. Vou repetir o verso 5. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Às vezes nós nos apoiamos no eu. Eu posso, eu já cheguei a determinado patamar, eu consegui isso, eu tenho, eu sei fazer, eu sou desenrolado, eu aquilo, eu outro. Então você se apoia no seu próprio entendimento. Ou, às vezes, se apoia no entendimento dos outros. Não é? Quando eu era adolescente, ouvia muito essa expressão. Quem vai pela cabeça dos outros é isso, piolho. É piolho. Não é? Quem vai na cabeça dos outros é piolho. Então nós devemos nos apoiar em Deus. O segundo aspecto que eu gostaria de falar para você, antes de tomar uma decisão, né? Porque o primeiro é se apoiar em Deus, ver a resposta de Deus, é você agora olhar para as circunstâncias. Como assim, pastor? Muitas das vezes eu quero tomar uma decisão de por exemplo, um jovem, de uma profissão. Mas aí você não olha para as circunstâncias, não olha para o meio, né? Porque o meio influencia, sim, as pessoas. A gente diz que não, mas o meio influencia. Será que você não tem exemplos de jovens que foram bem criados, pais que educaram esses jovens, deram bons estudos, colégios particulares, e esses jovens se desvirtuou
dos ensinamentos da educação paterna, da educação que teve ali no lado, do bom colégio que estudou, por conta de influências externas? Tem muitos e muitos casos. Então eu preciso também olhar para o meio. Então o segundo aspecto é olhe para o meio, veja onde você está. E você quer fazer o concurso? Então você precisa estudar, você precisa ler, você precisa dar tempo para isso. Não é simplesmente, Senhor, eu preciso passar nesse concurso. Senhor, tu sabes que é o que eu quero. Epa, primeiro ponto, tem que ser o que Deus quer. Segundo ponto, você tem que fazer a sua parte. Segundo ponto, você tem que fazer a sua parte. O ano de 2020, 2021 não foram fáceis. Não é? Não vou aqui falar sobre isso porque nós vivemos. Né? Nós vivemos e vimos que não foi fácil. Eu particularmente, nesse ano especificamente de 2021, participei de alguns funerais que não gostaria de ter participado. Iniciei o ano de 2020 sepultando um homem de Deus, uma pessoa que era um tutor para mim, um amigo verdadeiro. Isso cortou muito o meu coração pela convivência, pela maneira que nós dialogávamos. Uma interação vinda dos céus. Mas Deus cortou isso. Eu vou dizer a vocês que eu não fiquei na fase dos porquês. Fiquei. E tanto que eu preguei, não fiquem na fase dos porquês, não perguntem a Deus. Eu indaguei a Deus. Isso prova que nós somos falhos, nós somos fracos. Fazer o quê? Não é? O pastor não é mais forte do que a ovelha. De maneira nenhuma. Não é. Mas ele tenta, através da força vinda dos céus, pedindo força a Deus, né? Para se ressignificar, para praticar a resiliência. Nós precisamos de resiliência, principalmente com esses anos, com o que aconteceu nesses anos. A resiliência tem que fazer parte de mim e de você. Nós temos que brotar de novo e ir mais forte. Não é? E pedindo a Deus força, porque situações adversas, eu sempre digo nas meditações, situações adversas vão chegar. Então, meu irmão, se apoie em Deus, veja o meio em que você está e se sobressaia nesse meio. Se sobressaia neste meio. Estude, se eduque, né? Se ressignifique, faça a diferença. E aí, com esse segundo ponto, vai ser mais fácil a decisão se encaixar direitinho, sendo a vontade de Deus e você fazendo a sua parte. Porque a vontade de Deus, né, ela precisa prevalecer, mas você precisa fazer a sua parte para que coadunem as vontades. Não é? Nem pode não ser a vontade de Deus e você dizer que é. E nem pode ser a vontade de Deus, né, e você dizer não é. Precisa funcionar. Então, Deus faz a parte dele, faça a sua. Dou o exemplo do concurso. Estude, o vestibular, Enem, não sei. Estude, faça a sua parte. Né? Que Deus vai te abençoar. Decisão realmente é algo difícil, mas ela precisa ser trabalhada. Eu, particularmente, estou passando por situações, né? Eu estou num ano sabático, num ano de descanso ministerial. Né? Pós-partida do pastor Samuel, eu tive que tomar essa decisão. Como eu disse para vocês, foi fácil não, porque eu vinha numa rotina eclesiástica, rádio, igreja, os colegas pastores sabem disso, mas pastores passam por isso. Pastores precisam tomar decisões. Pastores precisam de tempo. Né? E eu precisava disso. Então, eu estou nesse ano sabático e até março eu peço, inclusive, oração de você, meu irmão, meu amigo. Eu tenho que tomar uma decisão. É necessário, mas não é fácil, não é? Só eu sei o que estou passando, só eu sei o quanto dói, mas preciso. E o senhor já consultou a Deus, pastor? Claro, senão eu não estaria falando com você. E Deus vai me orientando. E eu vou ter que fazer a minha parte. E não é só uma, são várias decisões que precisam serem tomadas.
abrange tantas pessoas, tanta a comunidade e tudo, mas Deus vai me ajudar. Então, se você também passa por isso, creia que Deus vai lhe ajudar. Não esqueça de fazer a sua parte. Faça a sua parte. Queridos, o nosso tempo é muito ínfimo aqui na face da terra. E como eu estava falando, em 2020 iniciou-se, né, alguns funerais que fui. Concluiu 2020 com um primo meu que faleceu. Tão novo, 41 anos. Então, praticamente no final do ano, no último dia, tive que participar desse funeral. Que coisa difícil. Que coisa difícil. E esse meu primo era de uma família de 8, o caçula. 7 mulheres, na casa do meu tio, 7 mulheres. E ele era o último homem. Meu tio havia dito, só vou parar de ter filho quando chegar o filho homem. E esse filho chegou. E fugiu um pouco à lógica da natureza humana, que é um pai sepultar um filho. Não é? Meu Deus. Então você vê que essas dificuldades chegam. Mas a gente precisa continuar tomando as nossas decisões. Não é? Então decida amar, decida ser melhor. Né? Em 2020, decida ser mais amigo. Em 2020, decida ser mais cordato. Nós precisamos tomar essas decisões. E elas vão, você sendo tudo isso, né, esses adjetivos, a gente vai ter uma facilidade de tomar aquela decisão no âmbito profissional, no âmbito conjugal, no âmbito amoroso, no âmbito eclesiástico. Não é? Quantas igrejas não estão frustradas com seus pastores, quantos pastores não estão frustrados com suas igrejas? Não é? E por aí vai. Precisamos tomar decisões. E Deus vai fazer o melhor na vida de cada um. Creia nisso, que Deus vai fazer o melhor na sua vida. Queria encerrar essa meditação, como eu disse, 2 leituras, né? A primeira foi em Provérbios, em Tiago, capítulo 1. Esse Tiago aqui é o Tiago, meio irmão de Jesus, né? Que escreveu essa epístola. Tiago, capítulo 1, verso de número 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Se você tem falta de sabedoria, se está com essas incógnitas dentro de si, peça a Deus. Ele vai dar livremente, de boa vontade, vai orientar. Então a conclusão dessa meditação é Deus em primeiro lugar. Deus fazendo a parte dele, você fazendo a sua. Ele vai te ajudar a você tomar a decisão que você quer. Como é difícil, né? Às vezes, ter que deixar a família para morar em outro lugar. Como eu vou deixar meu pai, minha mãe, meus irmãos, morar no outro canto? Mas o salário é tão bom, eu vou gerenciar, vai ser assim. E você fica com essa falta de tomada de decisão. Mas peça a Deus. Tem outra versão que diz assim: peça a Deus, que a todos dá e não lança em rosto. Ore pelo pastor Enilson, eu estarei orando por todos vocês e as decisões que você precisa tomar, que eu preciso tomar no ano de 2022, será bênção, serão decisões de bênção. Independente de qualquer coisa, você será abençoado se você tomar a sua decisão segundo a vontade de Deus. Que Ele te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Grandioso Deus, querido Pai, obrigado, Deus, por essa primeira segunda-feira útil do ano de 2022. Obrigado, Deus, pelos que têm o seu emprego, pelos que são empresários, pelos que têm as suas atividades. Deus, eu quero te pedir pelos que não têm, pelos que estão desempregados, pelos que necessitam de emprego para cuidar da sua família. Que em nome de Jesus Cristo as portas do emprego possam se abrir. Que o nosso país volte em nome de Jesus, ser aquele país que gera emprego, que empresas se instalem aqui, que cada um possa ter a sua dignidade de cuidar da sua família. Deus, eu quero te pedir que tu possas abençoar a cada um que está ouvindo essa meditação nesse instante, ou hoje, ou amanhã, não importa, e que precisa tomar algumas decisões. Que eles possam colocar no coração que em primeiro lugar é tu, ó Pai,
que, em segundo lugar, eles precisam fazer a parte deles, que nós precisamos fazer a nossa parte. Que essas decisões sejam tomadas para o benefício particular de cada um e para que haja também alegria nos céus, sendo assim a tua vontade, ó Pai. Te peço que a tua paz, que o teu amor recaia sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.